Olá, está começando mais um programa Repórteres. Na edição de hoje vamos falar do ressurgimento do cinema bíblico e do nascimento do cinema cristão. Esquecido nos últimos anos, o livro sagrado retorna à bolsa de apostas dos estúdios e pode ser o grande fenômeno de bilheteria dos próximos anos. Desde o surgimento do cinema, no fim do século XIX, a Bíblia é pauta recorrente de estúdios e roteiristas. Hollywood já tratou do tema em diversos momentos, com destaque nas produções dos anos 1950 e 1960. Agora o vilão bíblico retoma o seu lugar na tela. A enorme arca de madeira com mais de 40 metros do filme sobre o herói bíblico Noé não carrega apenas um monte de animais, mas também uma das maiores apostas de Hollywood dos últimos anos. Começou. Noé, épico de 300 milhões de reais da Paramount Pictures e que faturou mais de 700 milhões de reais pelo mundo, estrelado por Russell Crowe, é um dos filmes carregados de religião que estão sendo produzidos pelos principais estúdios de cinema. Já na TV, com o sucesso de audiência da série A Bíblia, nos Estados Unidos, várias produções inspiradas no texto sagrado do cristianismo estão previstas para os próximos anos. A grande produção não perde oportunidade, né? E há um certo retorno do sagrado na sociedade. As sociedades mundiais estão um pouco cansadas de viver só no consumismo, só no materialismo, só na busca, digamos, do bem e do prazer pessoal. As sociedades estão um pouco carentes do espiritual, carentes do sagrado. E o produtor de cinema americano, principalmente hollywoodiano, percebe isso. E vê com clareza que precisa produzir filmes com esse tipo de mensagem. Com esse sucesso de Noé, eles obviamente viram dar certo. Se a gente pegar uma história bíblica, que é uma história universal, são histórias, até quem não acredita e que não lê a Bíblia, conhece as histórias da Bíblia. Noé, Moisés, Jesus, até Adão e Eva, todas as histórias que estão na Bíblia são histórias universais. Então, se você pegar essas histórias que são universais, é muito mais fácil porque o público já conhece. Então, ele já vai ao cinema conhecendo a história. Isso é muito legal, porque a pessoa se sente confortável naquilo que está vendo. Junto com os efeitos especiais e com os orçamentos milionários, há uma mistura muito interessante aí, como foi Noé e como deve ser o próximo agora, que é o Êxodo. Existem razões econômicas bastante persuasivas para Hollywood abraçar o livro sagrado. Os estúdios de cinema estão cada vez mais confiantes nesse tipo de material com audiência garantida, algo que a Bíblia, o livro mais vendido da história, certamente tem. E assim como os super-heróis das histórias em quadrinhos, nos quais as companhias confiaram na última década, histórias bíblicas são facilmente reconhecidas pela audiência. Além do mais, elas são gratuitas. Os estúdios não precisam pagar altas taxas de licenciamento para adaptar histórias e personagens já de domínio público. O grande responsável por isso, eu vejo, na minha opinião, o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que apesar de ter sido feito em 2004, foi um filme que deu muito dinheiro. Ele gastou 30 milhões e deu 300 milhões. E todo filme pequeno que dá muito dinheiro faz Hollywood acender assim uma luz verde. Caramba, vamos pegar isso e vamos ganhar mais dinheiro com isso. Na verdade, o filme bíblico, ou a Bíblia, como, digamos, instrumento de cinema, ou como forma de fazer roteiros para cinema, é muito antiga, desde o nascimento do cinema. É claro que isso ocorreu ao longo das décadas de uma maneira diferenciada, de uma maneira não contínua. Quer dizer, de fato, num primeiro momento, os filmes bíblicos, de caráter bíblico, eram quase que destinados à Semana Santa, então havia sempre uma vida de Cristo exibida nos cinemas do mundo inteiro. Com inundações, pragas, incêndios e divisão de mares, os filmes bíblicos se tornam ótimos veículos para grandes orçamentos e efeitos especiais, característica que tem um apelo comercial poderoso para grande parte do público. Nos anos 50, quando você fazia um Ben-Hur, você fazia um 10 Mandamentos, você tinha que ter 300, 400 figurantes, você tinha que ter um cenário deslumbrante, desértico, você ia para a locação, era um custo enorme para fazer aquele filme. Você tinha que ter muito ator, muito figurante, muita equipe para fazer aquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia, com os efeitos CGI,
Você faz um filme desse com 30 pessoas dentro de um estúdio. 300 foi feito com 30, 40 atores dentro de um estúdio. E parece um filme que foi filmado na Grécia, na Pérsia. Um dos grandes problemas dos filmes de caráter bíblico era como figurar na tela, na imagem, a representação dos milagres, a representação daquilo que não é o comum da vida cotidiana, tá certo? Então, o milagre como sendo algo sobrenatural, algo, digamos assim, que acontece por intervenção direta de Deus, quer dizer, isso é uma coisa complexa. E os Dez Mandamentos, só para citar os Dez Mandamentos, foi um filme que foi muito cheio desse tipo de truque, se chamava truque na época. Eu diria que hoje o cinema de caráter bíblico, ele está retornando por quê? Porque, de novo, as condições de produzir os efeitos são totais. Outro objetivo dos estúdios é que se atinja, por meio da religião, pessoas que necessariamente não vão ao cinema mais do que 1 ou 2 vezes ao ano. O cinema é negócio. E os grandes estúdios querem mesmo é o lucro. Então esses filmes sempre deram um bom dinheiro para os estúdios. Filme baseado em Bíblia sempre chamou a atenção, né? As pessoas são crentes, têm fé, desejam ver coisas que não é apenas o dia a dia da vida delas. Querem um pouco se transportar para o ambiente sagrado. E o ambiente sagrado você só consegue representar se você for um bom artista. Além de Noé, a Warner Bros. Também comprou o roteiro de Pôncio Pilatos, que deverá ser interpretado por Brad Pitt. Outro projeto é relativo a Moisés, Êxodos, desenvolvido pela 20th Century Fox, vai estrear em dezembro. A Redenção de Caim. O longa marcará a estreia do ator Will Smith na direção. Vem sendo produzido desde 2013 como uma adaptação livre da história bíblica dos irmãos Caim e Abel. Maria, Mãe de Cristo. A adaptação terá a israelense Odeia Rush, de 16 anos, na pele da mãe de Jesus. Com direção de Alistair Grissom, o longa já foi descrito como uma espécie de prólogo de A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Anunciado há 3 anos, Golias terá Taylor Lautner e o fortão Dwayne Johnson como Davi e Golias. Pouco se sabe sobre o conteúdo do longa, mas segundo a imprensa internacional, ele deve trazer várias cenas de batalhas ao estilo do épico 300. Ben-Hur, o clássico de William Wyler, vencedor de 11 Oscars, ganhará um remake dos estúdios MGM, com o russo Timur Bekmambetov como diretor. A história, no entanto, será diferente, mas fiel ao livro de Lew Wallace. Focará nos primeiros anos da vida do protagonista e de seu companheiro Messala, além de mostrar a trajetória de Cristo até a condenação. E logo depois do intervalo, vamos ver o ápice do cinema bíblico durante as décadas de 50 e 60.